Você que tem osteoporose, você deve ter muito medo de impacto. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E o tema principal é debater a osteoporose e justamente a hidroginástica, algo que geralmente é comumente indicado pela maioria dos profissionais de saúde. Mas o que eu quero discutir com você é o seguinte: vem cá comigo. Olha, quando a gente começa a desenvolver algum problema, antes mesmo de começar a tratar, qual é a primeira pergunta que a gente precisa realizar? A primeira pergunta é o seguinte: antes de olhar para a consequência, deixa eu tentar entender um pouquinho qual é a causa. Esse é o certo. Caso contrário, se você olhar simplesmente, olha, essa pessoa está com só para também já não ir muito para essa parte, só para fazer um adentro aqui rapidinho. Para quem não sabe, a osteoporose é justamente, né, você vai perdendo cálcio dos ossos, o osso vai eliminando cálcio, cálcio, chega um momento que o osso está tão fraquinho que ele está poroso. Ele não tem aquela solidez que um pedreiro, que realmente pessoas que têm esse tipo de atividade possuem. Então, voltando para o que eu queria falar, que é extremamente importante. A hidroginástica, será que realmente ela é a principal metodologia aplicada para você que tem osteoporose? Eu sei que ela já foi indicada para você, mas o que eu quero debater é o seguinte: a hidroginástica ela é indicada porque ela tem baixíssimo impacto. Já que você está na água, você não tem muito impacto, você não tem isso aqui que eu estou realizando aqui agora, esse impacto nas articulações. Só que quando a gente pensa em impacto, a gente costuma pensar que uma atividade de impacto é porque eu estou pulando, 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 e não necessariamente. Você caminhando tem impacto, subindo escada tem impacto. Tudo isso gera impacto nas suas articulações. Só que a pergunta que a gente deve se fazer, que aí eu volto para aquela questão inicial, é justamente o que aconteceu na sua vida que começou a desencadear justamente essa eliminação do cálcio que está nas suas estruturas ósseas. Então, é sobre esse o tema do vídeo de hoje, é sobre justamente isso que eu quero falar e você vai entender ao final se de fato a osteoporose é o melhor para você ou não, ou se de fato estão tentando tratar simplesmente a consequência. Mas vamos lá. O que acontece? Quando a gente pensa o que pode ter provocado essa eliminação de cálcio, uma das primeiras questões que a gente tem que refletir é sobre hábitos. Pergunta: geralmente, quando você for a um profissional de saúde, seja um nutricionista ou algum médico que te acompanha, ele deve ter falado: olha, a gente vai ter que ingerir aí algum suplemento à base de cálcio para que você, consequentemente, tendo mais cálcio, comece a armazenar na estrutura óssea, correto? Provavelmente foi o que aconteceu. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte: volto ao que eu falei no início. Por que a gente deve investigar o que aconteceu antes? Para que a gente entenda se a gente está tratando a consequência ou a causa. Então vamos lá. Se você não teve nenhuma alteração nos seus hábitos alimentares, que passou, por exemplo, a comer menos proteína, passou a ingerir, né, menos alimentos que têm uma base relacionada tanto à estrutura óssea quanto à estrutura muscular, tá? Eu falei proteína porque estava relacionada principalmente à estrutura muscular e o cálcio, né, a gente pensa diretamente em osso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você não sofreu nenhuma alteração nesses hábitos alimentares, você vem comendo como você sempre comeu. O que é que justifica essa eliminação de cálcio por parte do seu corpo? E eu já vou te responder agora. Geralmente, o que é que os artigos científicos descrevem? Os artigos científicos descrevem o seguinte: digamos que eu tomei uma queda, tá? Esse vídeo é voltado principalmente para pessoas idosas, então tem que ficar em alerta com relação a isso. Digamos que eu tomei uma queda, quebrei aqui meu fêmur, tá? Quebrei o fêmur. Consequentemente, eu vou ter que ficar parado um tempinho, vou ter que ficar mais em casa, vou ter que ficar um pouco mais hipoativo. Vou ficar mais deitado, mais sentado, mais tudo. Mas digamos que não seja esse o cenário, e você vai entender o que eu quero te falar. Digamos que, infelizmente, eu estou andando com dificuldade, seja porque eu estou com pouco equilíbrio, seja porque eu estou realmente com fraqueza na marcha, e o equilíbrio também, a alteração no equilíbrio está relacionado também à fraqueza, tá certo? Então,
Por que eu estou trazendo essas reflexões? Eu citei o exemplo de uma pessoa quebrar o fêmur. Eu citei o exemplo de uma pessoa que está andando com dificuldade. Mas digamos que, infelizmente, você perca um ente querido, uma pessoa que muito próxima a você, e até um parceiro amoroso, uma parceira amorosa. O que é que os artigos científicos descrevem? Geralmente, seja por uma questão de dor, seja por uma limitação física, seja por um fator de luto, porque você perdeu uma pessoa, ou seja, porque até mesmo por uma aposentadoria. Os artigos científicos mostram que geralmente qualquer uma das alterações, seja no aspecto emocional, seja no aspecto físico, seja no aspecto psicológico, seja no aspecto social, isso gera como consequência o que a gente chama de hipocinésia, hipomovimento. Essa pessoa começa a se movimentar menos. Se movimentando menos, aí vamos voltar agora para aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Se você está se movimentando menos, você está ficando a maior parte do dia sentado ou deitado, e isso é um grande alerta de perigo, seja não somente para questões relacionadas ao que eu vou descrever aqui agora da osteoporose, mas também para questões relacionadas até mesmo ao declínio cognitivo, tá? Mas vamos focar na questão da osteoporose. Se você está ficando muito tempo sentado, deitado, porque passou por alguma dessas questões que eu entendo, essa é a justificativa que você utilizou para ter se movimentado menos. E eu não estou aqui te culpando, pelo contrário, eu só estou trazendo, tá? Relatando os fatos que aconteceram, que infelizmente fizeram com que o seu corpo começasse a se questionar o seguinte: será mesmo que vale a pena eu manter toda essa estrutura óssea aqui dentro do corpo de Ana, do corpo de Maria, do corpo de seu José? Talvez não valha. Como ela está ficando muito tempo sentada e deitada, ela não tem essa necessidade de ter tanto osso. Diferente de um pedreiro que está lá pegando uma pá, carregando cimento, ele tem uma atividade corporal que ele está tendo diversos pequenos impactos, como eu citei, uma caminhada, uma subida de escada, ou até mesmo carregando peso. E juntando tudo isso, toda vez que tem um desgastezinho nas articulações, na estrutura óssea, o nosso corpo, como é extremamente inteligente, ele fala o seguinte: quer saber de uma? Deixa eu pegar aqui seu Marcelo, pedreiro, forte, que teve esses pequenos desgastes durante o dia a dia, e bora fazer o seguinte: bora, quando ele ingerir o cálcio, armazenar mais, transformar tudo isso no máximo que a gente puder de osso dentro do estímulo que ele recebeu. Por quê? Dessa forma, quando ele for trabalhar amanhã, e ele vai perder mais um pouquinho de cálcio, porque vai ter um desgaste articular nesses pequenos impactos somados durante o dia. Dessa forma, eu já gerei uma super compensação. Eu compensei, eu estou entregando mais cálcio para a estrutura óssea do que ele precisava. Então, dessa forma, a gente não precisa se preocupar tanto com amanhã, assim ele vai dar conta da atividade. Só que acontece, amanhã ele faz mais coisa. Ele vai bater uma laje, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, dessa forma, ele se mantém ali sempre ganhando um pouquinho, ganhando um pouquinho, ganhando um pouquinho, de acordo com o estímulo que ele dá. Então, a quantidade de osso que você tem é proporcional à quantidade de impacto que o seu corpo recebe. Então, se você, volta a falar aqui, os questionamentos que eu trouxe no início do vídeo, buscou a hidroginástica como uma tentativa de se distanciar do impacto, sendo que você tem osteoporose ou tem ali osteopenia, que é redução da massa óssea, tá? Que é também essa eliminação do cálcio, você buscou a hidroginástica talvez pelos motivos errados. A hidroginástica, ela pode ser feita por diversos motivos, só que o que eu quero dizer é o seguinte: pensando em uma pessoa que está eliminando cálcio, nossa preocupação não deveria ser, meu Deus, tenho que fazer com que essa pessoa fique mais restrita possível
e não tenha impacto na articulação, pelo contrário. Só que, aí eu vou trazer uma vírgula enorme, não é qualquer exercício que deve ser feito, impacto, não bota para ela ficar pulando. Se fizer isso, realmente vai dar um problema, vai dar merda, pode piorar. Então, deve ter um acompanhamento profissional que não necessariamente se baseia no método, na metodologia da hidroginástica, tá certo? Não necessariamente dentro de uma atividade aquática. Essa pessoa deve estar em superfície rígida, ter gradativamente ali pequenos impactos durante a sua tarefa, seja subindo escada, seja caminhando, seja fazendo exercícios com peso. Só que não qualquer exercício com peso, não qualquer subida de escada, não qualquer caminhada. Aquilo de acordo com a necessidade dela geral, seja uma global, vou falar global para não ficar parecendo que é um exercício generalista, seja uma questão cardíaca, seja uma questão cognitiva. Então isso precisa ficar muito claro na cabeça de todas as pessoas que procuram hidroginástica. Porque elas podem estar procurando hidroginástica pelos motivos errados. Assim como muitos profissionais acabaram indicando, infelizmente, hidroginástica pelos motivos errados. Não pensando em uma atividade que pudesse promover estímulo saudável para que a estrutura óssea dessa pessoa cada vez mais, né, fique mais rica, vou falar dessa forma. Porque o que acontece? Se você não tiver um estímulo que realmente faz com que o seu corpo diga, olha, vou armazenar o cálcio. Ainda que você tome a suplementação de cálcio que eu falei lá no início, o seu corpo não vai armazenar. É por isso que as pessoas começam a tomar, aí faz o exame, vixe, não aumentou. Eu continuo com osteoporose, continuo da mesma forma. De novo, vixe, não aumentou, continuo da mesma forma. Gente, se você recorrer simplesmente à suplementação de cálcio, sendo este o motivo que eu citei, tá certo? Uma mudança no comportamento, um declínio no nível de movimento, que isso não se dá da noite para o dia, geralmente se dá de maneira progressiva. A pessoa se aposenta, aí o filho sai de casa, aí eu já não preciso mais dar suporte para o meu filho, para minha filha dentro de casa. Então eu já fico um pouco mais quietinha ali, só em casa assistindo jornal, assistindo Netflix, o que for. Então por que eu estou comentando isso? Estou comentando o seguinte, não significa falar que a suplementação de cálcio, que qualquer intervenção farmacológica, como por exemplo, farmacológica não, desculpa, uma intervenção como uma administração de vitamina D, por exemplo, não vai servir. Só que você tem que entender quando isso é uma intervenção complementar e quando é a intervenção ideal para o problema que você tem. Mas você só consegue entender isso se você entender qual é a causa. Talvez, de fato, tenha algumas pessoas que sofreram uma descida brusca, mesmo se movimentando muito bem, começaram a restringir bruscamente sua alimentação. Só que geralmente não é esse o caso. Ainda que pessoas na terceira idade tenham realmente um hábito alimentar de comer menos, geralmente não é essa a principal condição que faz com que você... Claro que é o somatório de coisas. Mas como eu estou falando, a gente tem que entender quais são as variáveis que mais impactam no resultado que a gente espera. Tem até um método estatístico que se chama análise fatorial. É justamente para isso, para tentar analisar dentro de cada variável dessa, qual é a que gera maior impacto, né, no percentual de melhora de resultado. E como eu estou falando, dentro dos artigos científicos, quando a gente entende sobre uma pessoa que tem osteopenia, osteoporose, se a gente for pensar em uma melhoria do quadro, para que essa pessoa realmente saia, né, dessa manifestação ruim que ela está tendo, dessa colheita ruim que ela está tendo, ela precisa plantar de forma diferente. É a lei da semeadura. Ela vai precisar se movimentar mais, em seu cotidiano mesmo, não só durante o período de exercício físico, que tem esse detalhe. Comportamento sedentário não é a mesma coisa do que ser sedentário. Vou dar um exemplo. Se eu fico o dia todo trabalhando 8, 10, 12 horas e 1 hora, meia hora do meu dia eu tiro para me exercitar, eu sou uma pessoa ativa, não sou sedentário. Só que eu tenho um alto comportamento sedentário, porque eu passo a maior parte do meu dia sentado trabalhando em um escritório. Enquanto um pedreiro, ele pode ter um comportamento sedentário baixíssimo, porque ele tem uma atividade de trabalho laboral, uma atividade laboral, onde ele está ali, realizando diversas atividades com o corpo,
que é diferente de atividade física, de exercício físico, não é um exercício físico. Então ele é sedentário se ele não fizer a prática de nenhum exercício físico, mas ele tem um baixíssimo comportamento sedentário. Nesse caso aí que eu citei, do Marcelo que sobe, que desce, que faz isso e aquilo, zero, se a gente fosse trazer uma escala objetiva, de 0 a 10, por exemplo. Então, espero que esse vídeo tenha agregado para você. A intenção foi deixar muito claro, foi muito detalhado. Se ficou na dúvida, pode assistir novamente. Se ficou na dúvida, achou que eu falei rápido, tem a opção aí de configuração de colocar a velocidade da fala do vídeo para o vídeo ficar mais devagar. Eu acredito que eu não tenha falado tão rápido, mas nunca se sabe. Cada pessoa tem o seu ritmo. Então, se isso aconteceu, pode retornar, assistir de novo, pode mudar a velocidade. Outra coisa, este canal é novo e se agregou realmente para você, a proposta desse canal é estar sempre trazendo informações que são úteis e relevantes para uma pessoa na terceira idade. Ainda que ela não tenha esse problema, é importante ela saber, porque ela lida com pessoas ao redor que têm, e não só isso. No futuro, essa pessoa pode vir a desenvolver, se ela não tiver o conhecimento para se desviar dos problemas que podem acontecer, como eu falei. A maior parte, tá, das mudanças no hábito de uma pessoa que acaba desenvolvendo osteoporose está relacionada ao quê? Alteração no seu comportamento porque se aposentou, passou por um luto, uma série de questões que infelizmente fez com que a resposta final dela durante o dia a dia ela se movimentasse menos, ficasse mais tempo deitada ou sentada. Então a gente precisa refletir sobre isso porque vai refletir não somente em um diagnóstico de osteoporose, mas no principal, que é a nossa saúde como um todo, que vai repercutir sobre a nossa funcionalidade do dia a dia. Quando vai ver essa pessoa, uma queda, quebrou um braço, quebrou uma perna, e infelizmente não nada disso que a gente quer. Então, meu nome é Leonardo, eu sou personal trainer de idosos, eu sou especialista em fisioterapia e gerontologia, uma empresa chamada Mais 60, que eu não vim para te vender nada, a ideia como é minha empresa, a gente atende pouquíssimas pessoas, é um atendimento extremamente exclusivo, a ideia desse vídeo é realmente ser acessível, é agregar. Então, se esse vídeo agregou para você, eu gostaria de pedir para que você deixasse um comentário dizendo o que é que você achou, dizendo o que é que se foi interessante esse tipo de informação, se você já sabia disso quando prescreveram para você sobre hidroginástica e se você não é que você tem que parar de fazer hidroginástica se você faz hidroginástica também, tá certo? Mas se você conhece alguém que pode ter o pensamento equivocado sobre o motivo de buscar hidroginástica, compartilha com essa pessoa, acho que é interessante. E outra coisa, se possível não, que eu não gosto de ficar pedindo nada a ninguém dessa forma. Se agregou para você e você quer receber mais vídeos como esse, de um canal que é voltado para as pessoas acima de 60 anos, se inscreva no canal. Eu quero te pedir ter o melhor dia da sua vida.